Salve, galera! Hoje eu trouxe esses materiais aqui novamente para a gente bater um papo, que vai ser um papo complementar ao vídeo anterior, onde eu destrinchei um pouquinho da ficha dos monstros, né? Quando você abre uma criatura, por exemplo, o White. Como que a gente interpreta essa tabelinha aqui, né? Foi um pedido do Vitor, a gente fez um vídeo falando especificamente sobre isso, mas eu acho que vale um vídeo à parte para falar do moral. Porque o moral, ele me dá uma luz, um norte muito legal, e eu acho que compensa um vídeo sobre isso dentro do D&D Clássico. Então, para falar sobre isso, eu vou lá na regra do moral do jogo para mostrar para vocês, para quem não conhece ou para quem não usa desse jeito, eu vou mostrar, ó, olha aqui, a parte de moral, como que ela funciona no livro. Então, se você ler aqui a regra de moral, o que que ela fala? Os jogadores, eles sempre vão ter a escolha se eles vão lutar, se eles vão se render, se eles vão fugir. Isso é espaço do jogador, é a agência que eles têm sobre os seus personagens. Então, se o personagem vai fugir, vai se render, isso é decisão do grupo, decisão dos jogadores. Mas e quando for um NPC? E se for um escudeiro, que é um NPC do grupo? E se for um oponente, né, uma criatura, um inimigo? Como que eu vou julgar? Como que você, na posição de juiz, na posição de Labyrinth Lord, na posição de Dungeon Master, na posição de juiz do jogo, como que você faz o julgamento? E essa é uma ferramenta sensacional para isso. Então essa é a sacada. Ele fala aqui, inclusive, ó, como que você vai decidir se uma criatura vai se render ou lutar? Você pode aplicar no moral penalidades, né? -2, +2, +1, -1, sobre o lance de moral, dependendo da circunstância. Então, o moral não precisa ser estanque. Se o moral é 7, ele não é sempre 7. Às vezes, você pode, a partir da narrativa, do posicionamento ficcional, dar um bônus ou uma penalidade, dependendo da situação. Mas se você achar que é importante fazer um julgamento além da narrativa, além do ponto ficcional, o moral é uma ferramenta excelente, é assim que eu uso. E se for um personagem que está do lado dos jogadores, um NPC, por exemplo, um escudeiro, né, um empregado, você pode usar o carisma para determinar o moral dos retainers, né, dos personagens que seguem os jogadores, os NPCs. Essa é a sacada. Então é isso que ele comenta aqui. Então o que isso significa para mim, tá? A primeira ferramenta de julgamento que eu penso é o seguinte. Quando eu olho uma criatura, por exemplo, eu vou usar um gnominho. Eu estou usando esse gnome aqui no nosso jogo de D&D clássico. Quando eu olho o moral dele 8, isso dá uma noção se a criatura tende a ser covarde ou se a criatura tende a ser muito ousada, se ela é uma criatura que vai lutar até a morte. O moral é uma ferramenta de julgamento. Então, se o moral dele é 8, imagina que uma situação em que você entenda, a partir do posicionamento ficcional, que esse gnominho que está interagindo com o grupo, que encontrou com o grupo, ele está sendo subjugado. Os personagens dos jogadores estão intimidando ele, partiram para cima, ameaçaram. Você pode, de repente, a partir dessa ameaça, julgar pelo moral. Você pode pegar 2d6. Então, moral funciona como? Eu vou lançar 2d6. Se eu tirar abaixo do moral, significa que o personagem ele passou no teste de moral. Então, o moral dele sobrepôs. Se ele tirar acima, ele falhou no teste de moral. O moral dele falhou, então ele está em posicionamento defensivo, ele se acovardou, algo do tipo. Então, isso é mais uma ferramenta de julgamento sensacional. Então, de repente, se os personagens estão intimidando ele, você está na dúvida se ele vai se entregar, se ele vai entregar a informação que ele tem, se ele vai fugir ou se ele vai enfrentar. Se num posicionamento de dúvida de aposta, você lança os 2d6. Vou fazer um experimento aqui, ó. Você lança os 2d6. 6. É abaixo do moral? É. Então isso te dá uma informação como juiz de que o posicionamento ficcional dele vai se manter firme, ele não vai se desdobrar. Não significa que você tem que usar a mecânica primeiro, inválido que eu falo muito aqui. O que está em jogo é a narrativa. E se no posicionamento ficcional você ficou em dúvida de como o NPC vai se posicionar, você usa o moral como ferramenta. É assim que eu interpreto. E uma outra coisa que eu uso no moral, que eu também acho que vale muito, é você avaliar o moral antes de interpretar a criatura, né? Criaturas que têm moral mais baixo,
significa que eles podem tomar já posicionamentos de covarde, né? Posicionamentos defensivos. Vou pegar como exemplo aqui, sei lá, vamos pegar o Kobold, eu nem lembro quanto que é o do Kobold, mas deve ser baixo. Vamos pegar como exemplo, né? Kobold, só para você ver como deve ser baixo. Tô chutando aqui, gente, às vezes o Kobold é 10, eu falo, nossa, o Kobold é cabuloso, olha lá como é que é baixo. 6. Então, se você olha o moral, pensando que quando você lança 2d6, a média varia entre 7 e 9, né? Você pode tirar 3 e 3, né? Entre 6 e 9, você pode tirar 3 e 3 ou 4 e 4. Então, entre 6 e 8. 6 e 8 é o normal, né? É a média de 2d6. Se você pensar que isso é a média, quando você tem 6, significa que ele já está bem baixo. Quando você tem moral mais alto, alguns têm 12, olha só. O Invisible Stalker, que eu já falei aqui no vídeo, o moral dele é 12. Significa que para ele tomar posicionamentos de covarde ou defensivos, ele tem que tirar 6 e 6 no dado. Só com 6 e 6 é que ele falharia, né, numa situação de subjugação. Então significa que esse tipo de criatura normalmente não vai se subjugar. Então você pode inclusive usar moral para te direcionar no posicionamento, na hora de interpretar as criaturas. O Kobold, ele já vai ter um posicionamento inicial de mais covarde. Ele vai evitar se arriscar, ele usa em bando. Então as próprias inscrições reforçam e alinham com o que o moral fala, né? Então o moral também me ajuda nisso. Antes do jogo, estou preparando uma aventura, estou planejando um jogo, um desafio. Eu olho também o moral como uma ferramenta para pensar e posicionar ficcionalmente essas criaturas, para posicionar ficcionalmente esse personagem, né? Se é um gnominho. Então, o moral é isso também. Quis trazer aqui essa ferramenta adicional que soma, né? Vai ao encontro do vídeo anterior da tabela das criaturas. Isso vale para qualquer ferramenta que você queira jogar. Opa, quase que eu faço um acidente aqui. Isso vale para qualquer ferramenta que você queira usar para julgamentos. E agora eu vou mostrar para vocês que é alinhado a todo o sistema, todo esse intercâmbio que o OSR tem, como funciona o moral na caixa da Grow, que é a mesma coisa, né? Mas como está em português, eu acho que vale. Eu já apresentei essa caixa aqui, eu vou deixar na descrição do vídeo, e é um material incrível dentro da proposta OSR, né? Eu vou mostrar aqui o moral, como funciona na caixa da Grow, porque está em português. Olha aqui, ó. Moral. Tá vendo? Na caixinha da Grow, na parte de encontros, a gente tem aqui o moral. E olha lá. A moral é uma regra opcional, que significa que você só deve usá-la se quiser. Para mim, toda regra é opcional dentro desse estilo de ferramentas, né? Eu vou falar mais sobre isso aqui. Mas o moral é uma regra incrível que reforça para mim a ideia de que o Dungeons & Dragons da era TSR, o Dungeons & Dragons clássico, não é um jogo de combate, ele é um jogo de aventura. E o moral, ele reforça esse espírito de você dar peso à narrativa, dar peso ao posicionamento ficcional. E em cima dele é uma ferramenta para o juiz para interpretar se aquela criatura vai fugir, não vai fugir, como eu já falei aqui. Então olha lá, vamos ler. A moral é uma medida de coragem, lealdade e sentimentos elevado de uma criatura. Utilizando a moral é possível representar os monstros de forma mais realista, mas você também pode divertir-se muito sem aplicá-la. Numa batalha, os jogadores decidem se seus personagens vão lutar, fugir ou se render. Essa decisão é apenas deles. Nenhum personagem pode ser forçado à rendição ou fuga se o jogador não quiser. Os personagens são tão corajosos ou covardes quanto desejam os jogadores. Isso aqui reforça a agência que o jogador tem que ter sobre o seu próprio personagem. Não é papel do juiz entrar no sentimento e na decisão dos personagens dos jogadores. Mas para determinar a coragem de um monstro, de um NPC, você usa o ponto de moral. Um valor alto indica que ele é bravo, né, a bravura, e um valor baixo, como eu já falei aqui, é um indicativo muito legal, e um valor baixo demonstra covardia. A pontuação do moral da criatura é uma das estatísticas contidas na descrição do livro. Como você faz o cheque de moral? O cheque de moral, para ver se o monstro continuará lutando, faça um cheque de moral. Joga dois, como eu já mostrei aqui na apresentação, né? Você joga 2d6 e compara os resultados. Caso o resultado seja maior do que a pontuação da moral, a criatura falha, porque quanto maior a moral, mais brava é a criatura.
Nesse caso, o monstro foge, se for possível. Não havendo saída, ele irá se render. Possuindo inteligência suficiente para falar, ela deve negociar pela sua vida. Então isso aqui é um guia bem legal para aprender, lembrando que a ideia da caixa preta, né, do D&D da Grow, era introdutório para novos jogadores. Olha que aula, né, que escola. Um monstro ou personagem que tenha 12 no seu cheque de moral torna-se um fanático. Um fanático não necessita de cheque de moral novamente. Então, quando você deve fazer um teste de moral? Um cheque de moral, né? Se decidir usar o moral, faça um cheque quando a criatura for atingida pela primeira vez. Faça outro quando ele perder 3/4 dos seus pontos de vida. Se o personagem estiver enfrentando um grupo de monstros, faça um cheque de moral ao acontecer a primeira morte. Faça outro quando a metade das criaturas estiverem mortas ou subjugadas. O cheque de moral, eles são a etapa B1 da sequência de combate. Você vai lá na sequência de combate e vê que é a etapa B1. Então observe que eles vêm antes dos ataques, lançamento de magia e combate corpo a corpo, na sequência do combate. Isso significa que quando o monstro é atingido ou perde 3/4 do seu ponto de vida, você espera até a etapa B1 do próximo round, aqui ele nem traduziu, né? Seria a próxima rodada, para fazer o seu cheque de moral. Por exemplo, se o personagem atinge um monstro na primeira rodada da luta, você só faz o cheque de moral do monstro na etapa B1. Então aqui ele está explicando de forma mais didática como você faz esse teste de moral, né? Esse cheque de moral termina aqui, ó. Um mercenário faz o cheque de moral quando seu contratante ordenar que ele se arrisque enquanto um grupo está sob perigo. Então pensa só, se você tem um mercenário acompanhando o grupo e há uma ordem para ele entrar em risco, você pode pensar nisso, né, para fazer o cheque de moral. Então aqui tem uma regrinha bem didática para você pensar, mas com o tempo você vai acostumando a passar esse peso para o foco narrativo, né? Quando você julgar ou quando você achar que há ali uma possibilidade de um teste de moral, você faz. E olha como ele reforça de que no começo do combate você faz quando cai uma criatura. Então, para mostrar que as criaturas eles têm sentimentos, né? Eles têm medo, eles têm receio de morte. E como você vai julgar isso como juiz? Pelo teste de moral, né? Pelo cheque de moral. É uma ferramenta para você julgar criaturas que têm posicionamento ficcional mais covarde e as que têm de maior bravura. Então é muito legal. Eu achei que reforça, né? Isso aqui reforça um pouco do que eu venho falando aqui, como que dentro da OSR os sistemas conversam. Então dá para você usar o D&Dzinho da Grow nessa pegada. E aqui está em português uma aula bem legal de uma ferramenta que eu oriento muito a usar, que é o moral. Por isso que eu quis fazer um vídeo separado sobre o moral, né? Então é isso. Valeu, galera!